Ansiedade eu não vou dizer que não tem, todo mundo tem um pouco. Mas é justamente tentar me manter, eu acho que de todos o que está menos ansioso de repente sou eu. Nós somos mais agressivos, começamos, a partir do momento que nós começamos a criar, a gente começou a aproveitar as oportunidades. Eu tenho que trazer um pouco de equilíbrio para eles e tenho que trazê-los, né, na tranquilidade, porque é essa situação que vai resolver. O mais importante, principalmente se tratando aí que o Grêmio está disputando duas grandes competições, que é a Libertadores e o Brasileiro, acho que o mais importante de tudo sempre são os resultados. A gente consiga o gol cedo e consiga fazer uma grande partida e vencer lá fora. Os últimos 3 pontos foram trazidos de fora, vamos buscar isso. Que eu cobro dele. Quer jogar, tudo bem. O desgaste era muito grande do jogo da Libertadores. Se entrar, tem que rasgar, tem que correr. Não tem que ficar parado pensando no outro jogo da Libertadores no dia 22. Objetivos distintos, mas a ansiedade é a mesma. Essa final de Libertadores que não chega, essa vaga na Série A que não chega e, é claro, o Donos da Bola já chegou, já está no ar. Boa tarde para você que nos acompanha pela tela da Band e também pela internet, no band.com.br/RS. Vamos debater, na verdade, a vitória do Grêmio sobre o Flamengo e já projetar o jogo do Inter, que é hoje à noite. E lá no Mato Grosso está Matheus Trindade, bem acompanhado. Daqui a pouco a gente vai ver essa companhia dele. Fala, Matheus, boa tarde. Fala, Felipe. Boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, aqui em Lucas do Rio Verde, 11 horas e 33 minutos da manhã, 29 graus de temperatura. O Inter entrando em campo logo mais, tentando nos últimos dias, viu, Felipe, diminuir essa ansiedade, esse nível de tensão, até pelos resultados negativos no estádio Beira-Rio, para conseguir uma vitória hoje e ficar virtualmente garantido na Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Em relação ao time, Vitor Cuesta deu um susto ontem, não treinou com um grupo de jogadores, sentiu a panturrilha esquerda, mas a expectativa aqui na concentração é muito grande para que o jogador atue logo mais, vai fazer o último teste, mas a tendência é que comece o jogo e o Inter repita a escalação da última rodada, Felipe. Tá certo, Matheus. Manda um abraço pro Gelson, nosso amigo aí de Lucas do Rio Verde, passou ali atrás do vídeo. Central Band do Esporte, fala, Salzano. Tudo bem, Felipe? Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola. E começamos falando sobre o Mundial de Clubes. Afinal de contas, é o sonho de todo torcedor gremista no final do ano nos Emirados Árabes. E nós temos o campeão já definido da Liga dos Campeões da África. O Wydad Casablanca venceu por 1-0 o Al-Ahly do Egito e conquistou o título. Nas quartas de final vai enfrentar o Pachuca do México. O vencedor deste duelo vai enfrentar o Grêmio, caso o tricolor seja o campeão da Libertadores da América, no dia 12 de dezembro, uma terça-feira, às 3 horas da tarde, lá na cidade de Al Ain, nos Emirados Árabes. Felipe? E primeiro tem que estudar o Lanús, evidentemente, mas ficar de olho nos africanos, nos mexicanos, são adversários também. Já contar com o ovo, às vezes não dá certo, né? Mas vamos com os destaques do pessoal aqui da bancada, lembrando, a gente vai repercutir Grêmio e Flamengo, o jogo do Inter hoje à noite e tudo mais, como diria Ribeiro Neto, e muito mais, Ribeiro. É comigo? Tá bem. O meu destaque é o seguinte, Everton, já gastei minha saliva, né? Dê sequência para o garoto, ele é o melhor que o Grêmio tem para aquele local e me admira o Renato não saber disso ainda, né? Então, mas treine, joga, dá sequência para ele e eu tenho certeza que o Grêmio vai melhor para enfrentar a equipe do Lanús. E sobre o Internacional, eu quero dizer o seguinte, o Inter está bem, somou um ponto agora contra o CRB,
Hoje mais um pontinho e está cada vez mais próximo da Série A. Essa tua tese aí eu quero discutir daqui a pouco também no Donos. Caco da Mota. O Inter tem que buscar tranquilidade fora de casa mais uma vez, né? Sempre dentro de casa se complicando num momento difícil que pode complicar a situação do técnico Guto Ferreira, que está no seu objetivo correto. E vou na batida do Ribeiro, até porque ela é a obviedade do momento, né? O Everton precisa de um espaço no Grêmio, no lugar de Fernandinho. Tem comprovado isso até mesmo como goleador. Vai ali, faz gols de tudo que é jeito. É um destaque do Grêmio nesse momento na vitória contra o Flamengo. Simon Bianchini desceu da Central Band do Esporte e hoje se faz presente aqui no estúdio. Tudo bem, Felipe? Os telespectadores dos Donos da Bola. Jogo do Inter, o Ribeiro já disse, é encardido, é difícil, é complicado, mas calma pro torcedor. Se não ganhar hoje, mesmo assim, dá para conseguir o acesso nas próximas rodadas. Sobre o Grêmio, o Ribeiro e o Caco falaram sobre o Everton, mas tem uma situação muito importante. O pensamento é no Lanús, mas a vitória de hoje meio que encaminha já a classificação para a Libertadores do próximo ano. Isso é importante. Vamos falar sobre isso então. Grêmio e Flamengo, o jogo de ontem, o Grêmio pensando na Libertadores, o Flamengo também está com foco em outro lugar e você confere a partir de agora a matéria sobre o jogo. De um lado, o finalista da Libertadores. Do outro, o semifinalista da Sul-Americana. Motivo de sobra para preservar titulares. Mas esse é um assunto para daqui a 2 semanas. Então, com exceção dos desfalques naturais, os dois entraram com o que tinham de melhor. Poucos poupados. A briga era para saber quem estava mais focado no Brasileirão. Eu pensei em tirar mais 2, 3 do jogo, inclusive de hoje, mas conversando com o grupo, na última sexta-feira eu quase apanhei. Tem muito fominha aí dentro, todo mundo querendo jogar. Quem estava em campo precisava mostrar serviço. Luan, o craque gremista, tomou a iniciativa, mas esbarrou em bela defesa de Diego Alves. Felipe Viseu, o substituto de Guerreiro, fez fila, mas não fez o gol. Na bola parada, Everton Ribeiro chegou ainda mais perto. Até o lateral René se arriscou no ataque. E o Grêmio? Não fez mais nada? Fez sim. No final do primeiro tempo, quando Ramiro carimbou o goleiro flamenguista. O primeiro tempo não é que o Grêmio foi tão mal. Eu acho que as duas equipes não apresentaram aquele futebol que todo mundo conhece de ambos os lados. No final do ano, tanto o Grêmio como o Flamengo podem comemorar títulos continentais. Mas neste domingo, só um poderia conquistar os 3 pontos. E para isso precisava contar com os serviços de um tal Everton. Logo na volta do intervalo, gol de Everton Ribeiro. 1-0 para o Flamengo. Mas não era o Everton flamenguista quem iria brilhar mais forte. O Everton a que me refiro ainda estava por entrar no jogo. No primeiro toque na bola, deixou tudo igual no placar. A gente teve a felicidade ali no bate-cabeça ali do Rodolfo do Pará, acabei fazendo gol e isso acabou que a equipe dele saiu mais pro jogo. Reserva na Libertadores, Everton mostrou que estava focado na chance que recebia pelo Brasileirão. 2 minutos depois, foi responsável pela virada tricolor. Viu isso, Renato? Eu tô ligado, tô atento, tô vendo as coisas. Mas havia mais um suplente querendo mostrar serviço. Agora estou falando de Beto da Silva, que limpou a jogada pela ponta e escorou para Luan. 3-1. Sempre tento entrar e dar meu máximo, né? Hoje a gente conseguiu, a gente tinha bastante espaço, a gente aproveitou a velocidade, então a gente conseguiu criar. O Flamengo também tinha o seu reserva com fome de gol. Mas Lucas Paquetá não teve a mesma sorte dos gaúchos. Bola na trave de Paulo Vitor. Melhor para o Grêmio, que se mantém no pelotão de frente do Brasileirão em outra vitória. Eu sempre falei isso pro meu grupo, né? Independente do que tiver acontecendo na Libertadores, a Libertadores, e lá atrás ainda, não é garantido que o Grêmio vai ganhar. Então a gente precisa se manter no mínimo no G4 do Campeonato Brasileiro. Futebol é assim mesmo. Ali na frente, um novo desafio, ainda mais importante, vai aparecer. E no caso, o Grêmio vai aparecer, mas daqui a 2 semanas contra o Lanús. Depois tem mais rodadas do Brasileirão. E um parente do Ribeiro fez o gol ali do Flamengo, Everton Ribeiro, ou Ribeiro Neto.
Olha, eu não conheço muitos ribeiros ruins. Até tem, né? Mas normalmente eles são craques. Agora é o momento de oferecer a você que assiste ao Donos da Bola uma oferta muito especial da Sky, a mais completa TV por assinatura. É isso mesmo, Marcelo? Muito boa tarde, Ribeiro Neto. Tudo bem? Tudo tranquilo? Olha, o Ribeiro tá bem. Legal. Muito boa tarde a você que nos assiste. É verdade, hoje é aquele dia para você assinar a melhor TV por assinatura com a melhor promoção de todas. Olha só, você gosta de futebol? Então liga agora para a Sky, porque hoje o pacote que contempla todos os canais de esportes, mais todos os canais de futebol, vai estar à tua disposição com um precinho, ó, bem pequenininho. Isso mesmo, e mais, hein? Você que é de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, instalamos ainda essa semana a Sky. E se ligar agora, vai levar um presente surpresa, uma grande oferta surpresa da Sky para contemplar ainda mais esta grande promoção. O telefone está aí, 0800 009 6969, 0800 009 6969. Ribeiro Neto, Sky é futebol na veia, meu amigo. Aqui, olha só que oferta. Assine a Sky. Tem a Sky, tem acesso a todos os canais de esportes. Gente, isso é maravilhoso, mas atenção, hein? Oferta válida somente para hoje, today. 0800 009 6969 Sky. É você sempre à frente, Felipe. E dê um passo à frente, sente com a gente. Vamos debater Grêmio e Flamengo, Ribeiro Neto. Você é um pouco crítico às vezes, mas dessa vez está apoiando Everton como titular do Grêmio. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês que me parece muito importante nesse momento. Eu acho que o Grêmio acerta, não sei se é o plano sequente do Renato, ele manter o time jogando. Tem risco, não interessa. O mais importante é o time que está, vamos dizer assim, entre aspas, readquirindo aquele ritmo, jogar cada vez mais. Chega de poupar. Né? É óbvio que eu sei que contra o Santos, faltando 3 dias, eu vou admitir que ele poupe o time. Mas de resto, põe o time para jogar e o time que vai jogar. Com o Everton na esquerda. Há pouco o Caco falou, uma obviedade. Falar do Everton hoje é uma obviedade, óbvio. Mas eu falo do Everton sempre. Bom, sempre. Eu vou dizer que eu também, tá? Vou pegar a gravação. Porque é um jogador que tem as características do Pedro Rocha, que tem uma ausência tão sentida, meu Deus. Então é ele que tem essa profundidade. Mas tem que ter insistência, tem que dar ritmo pro garoto. Senão vai ficar aquela história, entra no segundo tempo só e resolve. O que é uma injustiça para o Everton, porque ele não tem sequência. Os dois entraram bem ontem, Caco. Tanto o Everton como o Beto. O que tem do Everton é aquela dúvida que parece que quando ganha a oportunidade se atrapalha o jogo, começando o jogo. Por isso que dando sequência, como o Ribeiro está falando, é importante. Ele precisa dessa sequência para ganhar a segurança de que esse é o lugar dele. Porque parece que sempre que ele entrou não era o lugar dele. Ele estava ali porque tinha um cara machucado, era algum problema, era um cartão. Não, agora é contigo. Deixa ele jogar e ter sequência. Embora a nossa ode ao Everton, o Renato já decidiu qual foi, né? Não tem. Como o Corinthians vai ser campeão, a gente acha que não, e ainda está sendo sempre campeão. A gente debate e o Fernandinho vai acabar jogando. É o cara de confiança do Renato. Mas o que pode é ele perceber mais cedo isso. O que eu vejo como preocupação, ainda bem que o Lucas Barros volta, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, é a situação de que não há substituto para ele. Mas como ele vai voltar contra o Lanús, o Jael não é o substituto. Eu estou avisando vocês. Depois não vem aqui, tá bom? Tu que é o comandante do programa. Não vem aqui com xaralau. De quem tá falando? Do Jael? O Jael. O Jael foi mal ontem, né? Não, o Jael foi mal porque ele... Tu fala do Renato, Ribeiro? O Renato tem a preferência pelo Fernandinho, não critica o Fernandinho. Tu protege o Jael. Mas o Jael, ele vai entrar. O Beto da Silva deu um passo para gol ontem. O Ribeiro Neto tá apostando num jogo. Isso pode acontecer. Não tem problema nenhum. Isso pode acontecer. O Ribeiro Neto tá apostando num jogo histórico, o Jael entra, vai lá e faz um gol e entra pra história. O cara que é da posição pode acontecer. Não, o titular é o Barrios e tal, o Jael fica ali, só espreita. Eu quero ouvir o Simon Bianchini. Fala, A melhora do Grêmio ontem na partida só aconteceu a partir das 2 trocas do Renato, colocando Beto da Silva, que o Ribeiro persegue, e colocando o Everton na equipe. Detalhe é o seguinte, ele adiantou o Luan, puxou o Everton para a ponta esquerda, mas o Beto da Silva entrou, foi lá, buscou na ponta direita, ganhou do marcador e deu o toque, tá certo?
tentou o chute, mas tu errou. Quer ver, tu quer chegou ver, ali o Loi tu quer ver, marcou gol. Eu seria Simples. um perseguidor do Beto da Silva se eu dissesse, por exemplo, que ele furou em bola no primeiro gol do Everton. que perdeu então tu persegue, porque tu Duas assistências do jogo. Qual foi a contribuição do Jael pro jogo? Sem querer menosprezar o jogador. Ontem ele não foi bem. Eu diria que se o Everton tivesse no time, o Jael também cresceria de produção. Ah, bom, aí é uma outra discussão. Tá. Isso é uma outra discussão. Tu acha que o Everton, então, fez com que o Beto da Silva aparecesse mais? Não, eu acho que o Everton fez com que o time do Grêmio tivesse uma maior movimentação. Né? E, curiosamente, o Flamengo, depois que fez o gol, continuou lá na frente. E aí abriu espaço. O Grêmio adora espaços generosos. Na arena, então, prato cheio, né? Deixa eu acionar o Marcelo Salzano, Central Band do Esporte, com a interatividade. Bom, Felipe, tem aqui o recado do Caveirinha, lá de Eldorado do Sul, dizendo o seguinte: o Jael não pode ser titular com o Beto da Silva na reserva. O Caveirinha aqui na bronca com o Jael, que mais uma vez ontem teve uma atuação muito ruim e acabou sendo substituído pelo Renato no segundo tempo, na vitória sobre o Flamengo. Felipe. Pois é, e o Renato, na entrevista coletiva, saiu em defesa do Jael, disse que ele teve aquela lesão no joelho e ainda tá pegando ritmo de jogo. Tipo o Ribeiro, assim, protege o Jael demais, né? Os outros têm críticas, o Jael é super protegido. Mas vamos falar de Inter. O Colorado precisa fazer valer a boa campanha fora de casa para conquistar uma vitória em Lucas do Rio Verde. E pensando nos 3 pontos, o técnico Guto Ferreira procura controlar a parte emocional da sua equipe. Os últimos 2 resultados, derrota contra o Ceará e empate diante do CRB, deixaram um ar de preocupação e aumentou ainda mais a ansiedade colorada no objetivo de garantir o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mais do que nunca, o que a gente tem que ter é tranquilidade, é conseguir equilibrar o mental da equipe. E olha que estes placares negativos aconteceram em casa, no estádio Beira-Rio, e terminou uma hegemonia de 9 vitórias consecutivas como mandante. Há 2 rodadas atrás estava todo mundo dizendo, vai fechar nessa rodada. E nós nem chegamos na pontuação dos 64, né? E tivemos 2 jogos dentro de casa. Agora, a partida é fora de casa. E como visitante, o Inter tem tido um aproveitamento que deixa o rival preocupado, já que é o segundo time que mais pontuou longe do seu território. O Luverdense é sempre uma equipe muito difícil de se jogar dentro de casa. É uma equipe que se solta bem, é uma equipe que sabe jogar no campo, no tipo de piso, nas condições que o Lucas oferece. Vou respeitá-los da melhor maneira possível e buscar explorar aquilo que a gente acha que a gente pode. Este jogo fora de casa, porém, será diferente. O último treino mostrou a presença do povo gaúcho e colorado aqui no Mato Grosso. E no Passo das Emas não vai ser diferente. A expectativa de que metade do estádio tenha a presença de torcedores do Inter. A presença do torcedor do Inter é sempre muito importante, né? O último jogo fora de casa foi assim, em Criciúma. Nós conseguimos um grande resultado, pudemos somar 3 pontos importantes e coroar a presença do torcedor. A gente espera que amanhã possa se repetir esse ambiente. Em relação ao time, uma dúvida surgiu na defesa. Vitor Cuesta, com dores na panturrilha esquerda, será reavaliado. O garoto Thales tem a oportunidade de começar como titular. Eduardo Sacha, que teve entorse no tornozelo, treinou normalmente e vai para o jogo. Esse é o Inter, tentando retornar à Série A e que as comemorações tomem conta de cada canto do país. Está longe de ser uma crise, né? Uma crise técnica do Internacional. Mas, considerando que teve 2 jogos dentro de casa e que não venceu, chega um pouco pressionado para esse jogo, principalmente por quem está vindo atrás na tabela, né? O América Mineiro está a 2 pontos do Inter. Se o Inter tropeçar e o América vencer, e o América joga em casa contra o ABC, pode ultrapassar o Internacional. Por isso, vamos ao Mato Grosso, depois o Ribeiro Neto fala mais um pouco. Vamos ao Mato Grosso, Matheus Trindade, agora sim está bem acompanhado. É verdade, Felipe, ao lado do Daniel Oliveira, que vai narrar a partida desta noite aqui direto
de Lucas do Rio Verde, né? A gente acompanhando essa movimentação do Internacional aqui na sua concentração, né, Daniel? O clima aqui é muito diferente de Porto Alegre. A gente sabe que as vaias aconteceram em alguns momentos no Beira-Rio, né? A pressão do torcedor, mas aqui é diferente, parece um evento, né, para o pessoal local. E tá achando desse ambiente para o jogo de hoje, Daniel? Um abraço, Matheus, galera do estúdio. É interessante, né? Porque o Luverdense valoriza demais o jogo. Até pela situação que ele se encontra na tabela, né? E ontem se viu aqui, Mato Grosso do Sul, terra de gaúcho, né? Tem muito gaúcho, muito torcedor do Internacional. Aqui o treinamento de ontem mostrou uma grande presença. Aqui pela manhã já tínhamos torcedores do Internacional tentando uma foto, um autógrafo. E me chamou a atenção a tranquilidade do Guto Ferreira. A gente até conversava pouco aqui, né? Falando, ele contando um pouco das suas histórias em relação à logística. A gente sabe que dependendo do trajeto para chegar aqui a Lucas do Rio Verde requer uma logística um pouco mais trabalhosa, às vezes o deslocamento rodoviário é longe, tem a questão também do aeroporto em Sinop, que uma extensão de mau tempo, o aeroporto já fica fechado. Então ele contava um pouco das suas experiências, mas eu notei o Guto bem tranquilo. A gente nota que o ambiente aqui ele é mais favorável em virtude do que aconteceu nos 2 jogos do Beira-Rio. É claro, Felipe, que o Internacional sabe que precisa melhorar algumas situações técnicas, táticas, mas é isso que o Daniel falou, que o Inter tenta nesse momento, trazer um ar de tranquilidade e aproveitar até desse ambiente, né? O torcedor não vem aqui para vaiar, vem para tirar foto, aplaudir. Foram mais de 1000 torcedores ontem no último treinamento e o Inter quer fazer proveito disso para tentar tirar daqui a pouco um nível de tensão, de ansiedade, justamente porque o Inter está a poucos pontos aí de garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, Felipe. Esse ambiente pode acabar beneficiando o Internacional. Fugir da pressão, por incrível que pareça, para o Inter jogar no Beira-Rio durante essa Série B tem sido mais difícil. Primeiro, porque os adversários só se fecham, não dão espaço. E segundo, porque o torcedor, que às vezes serve para abraçar o time, se volta contra ele. Vamos lembrar, há 2 rodadas, Inter e Ceará, quando o Inter foi vaiado, o Alessandro teve um chilique nessa Não tem por que se preocupar, né, o Internacional, né, o ambiente ser essa pressão toda, não tem por que isso dentro do Beira-Rio. A minha dúvida é se estão parecidos com os jogadores do ano passado, que foi uma certa imaturidade do time do Internacional e por isso acabou caindo também, né? Jogadores choravam depois dos jogos. O clima não é esse agora. Ou será que foi um pouco de zona de conforto demais? A coisa está tão tranquila que os adversários, o CRB está aí tentando se manter na Série B, o Luverdense está aí desesperado e o Internacional está numa zona tranquila, então tem que levar mais a sério esses últimos jogos. Parece que o Internacional está numa zona de conforto. Traz a tua tese aí, Ribeiro. Não me fica aí, chefe. É bom, o negócio é o seguinte, é bom, a laminuta, batata frita. Isso, olha aqui, o negócio é o seguinte, eu tento passar para o torcedor um lado prático, que às vezes o futebol, assim como esse dito amor que eu não conheço, ele nos cega, né? A paixão é assim, é cega. Tu fica preocupado só com o externo em vez de olhar na prática o que está acontecendo. Então, mas eu vou fazer esse favor para você. Como é que o Inter está em crise? Quem é o líder da Série B? Quem é? Para responder? Inter? Mas ninguém falou em crise. O Inter, tá bem. Quantos pontos o Inter está de vantagem do 5º colocado? Porque os 4 primeiros sobem. Quantos? O Inter tem 62, o 5º tem 55. Então que crise é essa? Mas pelo amor, mas crise quem é que falou em crise? Só um pouquinho. Mas como que não? O Beira-Rio terminou em crise na sexta-feira. Vaias, o ambiente mas não é. O torcedor. É o ilusório. Não tem crise. É o inconsciente coletivo, o torcedor colorado. O Internacional, se somar um pontinho hoje, já está ótimo. Porque vão faltar 4 rodadas só. Eu discordo da tua tese. Parem de criar. O Inter conseguiu subir para a Série A nos 9 jogos que venceu. Agora, a ansiedade. Quem cria ansiedade somos todos nós. Eu discordo dessa tua tese também. Tu disse que o empate contra o CRB foi bom, é um ponto a mais. Hoje, se empatar com o Luverdense é um ponto ganho. Eu quero voltar ao Mato Grosso e perguntar se esse é o pensamento do pessoal de lá, do Internacional. O Inter comemoraria um ponto, ou comemorou o ponto conquistado no Beira-Rio, Matheus? Pois é, claro que não comemorou o ponto conquistado no Beira-Rio, não. E o discurso para o jogo dessa noite, Felipe, é de conquistar a vitória, de conseguir os 3 pontos, justamente para dar essa tranquilidade, começar a planejar ainda mais o ano de 2018. Então é por aí, sem essa de falar em empate no jogo dessa noite também contra o Luverdense, tentar buscar a vitória.
fica o convite, né, Daniel, para o pessoal acompanhar a gente nessa noite na Rádio Bandeirantes. É isso aí, a partir das 8 da noite a bola rola, um pouco antes, 19h15. Galera já pode nos acompanhar no app Band Rádios, ouve no celular, no tablet, no site band.com.br/RS, a fanpage Esporte Band RS no Facebook, e pode nos acompanhar a partir das 8 da noite já no AM 640 e no FM 94,9. com todas as emoções de Luverdense e Inter. É isso aí, só lembrando, Felipe, o Cuesta, né, que não treinou ontem, a gente acompanhou aí na matéria, ele sentiu dores na panturrilha esquerda, só que a perspectiva do pessoal aqui é que ele vá para o jogo, comece a partida como titular, aí o garoto Thales fica no banco de reservas. E o Sacha treinou normalmente e fica à disposição do técnico Guto Ferreira. Na sequência, a gente retorna aqui do Mato Grosso para um convidado especial, o presidente Marcelo Medeiros, para conversar com a gente aqui nessa perspectiva, na sua avaliação também, para o jogo dessa noite contra a equipe do Luverdense, Felipe. Boa, obrigado, Matheus. E leva um recado aí pro Danielzinho. O Daniel acha que às vezes o Ribeiro persegue ele, não deixa ele falar. O coitado do Simon, que está substituindo o Daniel Oliveira aqui, não deu um pio durante o programa. Então não é nada contra o Daniel. É que o Ribeiro não deixa o pessoal que senta do lado esquerdo dele falar. Fala, Simon, quero te ouvir sobre o Inter. Bom, dá para falar também sobre a tabela do Inter, viu? Já que o Ribeiro vai dar um tempinho pro cara falar. A tabela do Inter não é tão fácil. Tem o Luverdense hoje, que é um jogo um pouco mais complicado, mas o Inter depois tem o Vila Nova, que briga pelo acesso, joga no Beira-Rio. Tem o Oeste, que é o adversário direto também para o acesso à primeira divisão. Tem o Goiás, que sempre é difícil jogar lá em Goiânia, e encerra contra o Guarani no estádio de Beira-Rio, que luta contra o rebaixamento. Não é uma tabela, mas o que mais incomoda o torcedor, conversando com as pessoas nas redes sociais, nas ruas, nos estádios, viu, Ribeiro? A gente conversa. Mas é principalmente o fato do Inter não estar conseguindo ter aquele rendimento que já teve em outros momentos. Mas tem que jogar bem, o Inter pode render mais. Para terminar. O Inter pode render mais. Mas tu é que esse time ruim de Internacional para jogar o Brasil. Ribeiro não pode exigir do torcedor colorado ou do próprio Internacional que pense pequeno. Clube grande, não cai, isso é bobagem. Agora, clube grande joga sempre para vencer contra qualquer adversário em qualquer circunstância. Isso é clube grande. Clube pequeno é que joga para empatar. Não passou. Primeiro pensa em 2017. Mas não vai jogar para empatar. Mas a exigência é a consequência do... Aqui, ó. A tabela do Inter é boa. Meu Deus do céu, que horror. Tá aí a do Oeste. A do Oeste é uma barbada, então. Mas peraí um pouquinho, gente. Olha, vocês estão errando o objetivo, o foco das coisas. O Internacional precisa somar 2 ou 3 pontinhos e acabou. Se jogar bem o jogo, não interessa mais. Olha a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Internacional está em crise, então. Eu acho que não está em crise. Mas acende o sinal de alerta. Tava 6 pontos do América Mineiro, hoje já está 2. E daí, cara? Qual é a diferença? E daí que se o Inter não terminar em primeiro, não vai entrar nas oitavas da Copa do Brasil no ano que vem. A premiação é menor. E o Inter que investiu mais de 10 milhões de reais nessa folha salarial não vai ser o campeão da Série B. Para mim isso não é motivo de comemoração. Não é só isso. Existe o risco de não subir. Existe o risco. Qual é o risco? Isso. Existe o risco. Me diz qual é. Matemático. Existe. Tanto que ele não chega nunca. Na matemática, o planeta é isso. Sabe a curva de Bhaskara, que ela chega, nunca chega. Está sempre chegando e nunca chega. Exatamente. Então não chega, não chegou, o Ribeiro. O Internacional ainda não está classificado para a Série A do ano que vem. Isso preocupa o ambiente do Internacional. Só para te dar uma ideia, sabe quantos pontos faltam para terminar o campeonato para cada equipe? Não, quantas rodadas? Não, quantos pontos? 15. Sim. Cada um tem 15 pontos a disputar. E o Inter tem só 7 a mais que o quinto. A metade. Cara, o que aconteceu nos últimos... Mas, Ribeiro, mas que horror! O que se fala é rendimento, a gente não está confundindo, Ribeiro. O que se fala é rendimento, que o rendimento do Inter tem que melhorar, e também a questão da distância. O Inter tem que ser campeão da Série B com essa folha, com esse time, Ribeiro. Se não for também não vai fazer diferença. Tá certo. O Inter não está em crise, e o Corinthians também não, que é o líder da Série A. O Corinthians venceu o Clássico. Esses e os outros jogos do topo da Série A, você acompanha agora com a narração de Rebeca Rosa. Na briga pelo título, Romero abriu o placar para o Corinthians. Balbuena ampliou. Mina descontou para o Palmeiras. Jô, de pênalti, aumentou a vantagem corintiana. Moisés fez o segundo gol do Verdão. Final, Corinthians 3, Palmeiras 2. Na Vila Belmiro, o Santos venceu com gols de Arthur Gomes, David Braz,
e Ricardo Oliveira. Fred descontou para o Atlético Mineiro. Tá aí o Santos então vencendo e o Corinthians contra o Palmeiras, aquele duelo direto, também fez a sua parte. Acho que agora o campeonato se encaminha para o Corinthians. Não, mas está em crise. O Corinthians está em crise. Eu não sei se tu conseguiu perceber, mas o Corinthians tem 62 e o Santos tem 56. Tá certo. A diferença é um pouco maior. Com certeza o Santos está muito melhor que o Corinthians. É óbvio, né? Está 4 pontos atrás, ele está melhor que o Corinthians, né? A inversão dos valores é uma coisa impressionante. O Corinthians ganhou o clássico, entendeu? Parabéns, Corinthians. Vai um abraço. O que eu vou saudar é o São Paulo, né? O São Paulo saiu da zona do rebaixamento, venceu mais uma ontem com o gol do Hernanes, já é o 9º e briga por Libertadores. Que loucura. Vamos para o rápido intervalo comercial, a gente já volta com mais donos da bola. O que é, Ribeiro? O que teve depois? Entrevista com Marcelo Medeiros. E muito mais. Já voltamos. De volta com Donos da Bola aqui na tela da Band para debater um pouquinho mais de Grêmio. Venceu o Flamengo ontem por 3-1, Everton fez 2 gols. Eu acho que o Everton tem que ser titular do Grêmio, Ribeiro, Caco, Simon, você em casa, mas isso não interessa. Interessa o que o Renato pensa. Fala o que você pensa, Renato. O jogador ele tem que aproveitar as oportunidades. Então, todo mundo tá na briga, todo mundo quer jogar. Eu só posso escalar 11. Muitas vezes o Everton entrou, não foi tão bem. O Fernandinho entrou, foi bem. E vice-versa. O importante foi a virada, desde que até quarta-feira eu tenho tempo suficiente para pensar. O torcedor pode ficar tranquilo que a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo aqui dentro. Acho que o recado é aquele ali, ó. Muitas vezes o Everton entrou, não foi tão bem. Acho que ele está falando, se referindo ao início do jogo. O Everton não inicia bem, ele entra no decorrer do jogo, principalmente porque pega o adversário cansado. Bom, mas quantas vezes o Everton teve a oportunidade de iniciar o jogo? Não me adianta vir com o time reserva. Não, quantas vezes o Fernandinho não entrou bem? Não adianta tu testar o jogador no time reserva. Eu quero ter sequência dele no time titular. É isso aí. O Everton até pouco tempo jogava como centroavante, o último homem do ataque do Grêmio. E ele pediu para jogar pela ponta esquerda. Viu essa brecha, né? Viu essa brecha, depois saiu do Pedro Rocha. É onde a vaga dele, tá ali prontinho. Mas me parece que o problema é com o próprio Everton. Vocês lembram daquela letra que o Roger deu? Aceita que dói menos. É a tua hora de ser titular. Mas quem é melhor do que o Renato para ter esse papo de boleira pro cara? É verdade. O presidente Romildo Bolzan Júnior, na última quarta-feira, antes de Grêmio e Barcelona, na concentração lá, a gente estava entrevistando ele dentro do Band Esporte hoje, citou o seguinte, que 2018 vai ser o ano do Everton. Até eu conversei com o Everton ontem pela Rádio Bandeirantes, na Zona Mista, e falei, Everton, você está desde 2014 no elenco profissional, 2015, 2016, 2017, todo ano é o ano do Everton e nunca chega. Ele reclama, ele pede, pelo menos, essa oportunidade, uma sequência de jogos como titular. E agora é o momento, né? Tá certo que é antes do jogo contra o Lanús, mas é o momento dele ser titular. O jogador tem que se ajudar. No início do ano eu lembro que o presidente Romildo dizia, esse ano, 2017, é o ano do Bolanhos. O ano que deu, o cara tem que querer, né? O presidente tem dito coisas. Por exemplo, o presidente escreveu o Patrick nas Libertadores, né? Mas aí o Patrick não aproveitou a oportunidade. Porque se aposta, se dá oportunidade. Se o cara não aproveita... não terminou também. O garoto daqui a pouco pode ter uma oportunidade. Não, não pode ser mais inscrito. Sim. Tá. Tô maluco. O que eu penso é o seguinte, quando o Pedro Rocha não jogava no ano passado, quem entrava? Na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro em Porto Alegre, o Pedro Rocha estava suspenso, tinha sido expulso no Mineirão. Quem era o substituto? Everton. Mas então por que não é mais? O sistema era diferente, né? O Lu era o falso 9, tinha o Douglas no time. Mas é a mesma característica do Pedro Rocha, é o mesmo jogador, é o mais próximo dele. O Fernandinho não é esse cara. Enfim, finalmente você se rende ao meu argumento. Na verdade, eu sempre pensei isso, tu também. O mundo pensa dessa forma. Todo mundo. É só o Renato que não pensa desse jeito, mas enfim. O Renato é o técnico, não sou eu, não é o Ribeiro, não é o Caco, não é o Simon e muito menos você que está sentadinho em casa e que vai conferir o recado agora de Ribeiro Neto. Esse sim você presta atenção. Gente, você está cansadinho, né? Eu sei, fim de semana e tal, né? Deu aquele esforço extra. Mas aí começa a semana e você tem que dar conta do recado. Como é que faz? Ativo 0800 601 0700. É ou não é, Luciana? Exatamente. Tem que dar conta do recado. Saia do comodismo. Tente coisas novas com a sua parceira. Tenha novas emoções com o Ativo. Esse aqui, gente, ele é o estimulante poderoso que proporciona momentos inesquecíveis entre quatro paredes. É ou não é? Claro. Então,
O ativo, ele age por vários dias no seu organismo. Você toma hoje, segunda-feira, e ele fica agindo no seu corpo. E o mais importante é que ele é indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea. É simples, age rápido por vários dias. Você fica feliz e a sua parceira fica muito mais. Então, ligue 0800 601 0700. Não tem nas farmácias, é direto do laboratório e a parcelinha é super baixinha. Não mexe no bolso agora, primeiro pagamento só daqui 45 dias. E tem desconto especial nos combos promocionais. E a entrega ainda é grátis. E sigilosa para todo o estado. E para você ficar mais feliz ainda, além do que chegar 100% confiante na hora H, tem presente super especial na compra. Liga 0800 601 0700, são 10 minutos de promoção para você ligar, dizer que está assistindo os Donos da Bola e participar daquele up no seu relacionamento, receber presente e sair feliz. 0800 601 0700, valendo a partir de agora para quem quer começar a semana com o pé direito. Compra aí, 0800 601 0700, Felipe. Reta final do nosso Donos da Bola aqui na Band. Hoje à noite tem Inter e Luverdense, o Luverdense Internacional. A gente vai voltar lá para o Mato Grosso. Matheus Trindade, ao lado dele, presidente do Inter, Marcelo Medeiros. Bom, Felipe, como prometido, ao lado do presidente Marcelo Medeiros, aqui na concentração do Internacional no Mato Grosso, presidente, para falar do jogo de hoje contra o Luverdense, como é que está a expectativa do senhor? Teve 2 resultados que não eram esperados, né, no Beira-Rio. O que fica para o jogo de hoje, logo mais contra o Luverdense? Boa tarde. Boa tarde. Fica mais um passo importante. A gente tem o maior respeito pela equipe do Luverdense, pela dificuldade, pela superação que está tendo ao longo da competição. Um time que tem uma dificuldade pela distância que fica de aeroportos para fazer esse deslocamento dentro da competição. Mas é superar, é dar continuidade nessa caminhada. O Inter é líder da competição e fazer um bom jogo para voltar para casa aí com os 3 pontos. A ansiedade, presidente, ela acaba existindo nesse momento, né? Faltando tão pouco para chegar naquele número mágico de 64, 65 pontos. Acaba acontecendo isso, daqui a pouco um nível de tensão que pode influenciar no desempenho da equipe? Olha, a competição está no final, né? Faltam menos de 3 semanas. Essa pressão, ela existe para todos os clubes. O Inter é o líder. E é que bom que tenha pressão para que a gente não se acomode, para que não haja nenhum tipo de descuido. Então, a gente sabe que os clubes que enfrentam o Internacional têm um ingrediente de superação maior, né, porque é o clube a ser batido. E a gente tem que dar continuidade à nossa caminhada, aí falta pouco. E o torcedor colorado aí, tenho certeza, no fim do ano vai estar comemorando. Para fechar, presidente, aquele torcedor que ainda tem uma desconfiança em relação ao trabalho do Guto Ferreira, como é que é a avaliação da direção em relação ao trabalho do treinador? Deu os resultados que esperava, em relação até ao elenco que tem à sua disposição nessa temporada? Como é que é uma avaliação geral que pode se fazer até aqui, presidente? Estamos estamos numa parte final da competição, somos líder. O Guto já mostrou aí as suas virtudes, é um treinador que tem uma identidade muito grande com o nosso clube, tem recebido o calor e o carinho do torcedor, tanto nos jogos no Beira-Rio, quanto quando nós estamos jogando longe de casa. Essa função de treinador de futebol, ela vai ser sempre alvo de muita crítica, de muita observação, está dentro do planejado e ele tem o nosso apoio. Presidente, obrigado, um bom jogo, um bom trabalho. Bom trabalho para vocês e até mais. Valeu, obrigado ao presidente Marcelo Medeiros conversando com a gente aqui na concentração do Internacional em Lucas do Rio Verde. Felipe. Valeu, obrigado, bom trabalho aí, Matheus Trindade. Bom trabalho para ti, Salzano, traz mais detalhes, mais interatividade. Tá certo, Felipe. Recado aqui do Emerson Figueiró, lá de Santo Ângelo. Terrinha, aquele abraço. O Grêmio no primeiro tempo jogou com 2 a menos, o Fernandinho e o Jael não dão 1. E o Renato que pare de ouvir o Ribeiro, recado do Emerson Figueiró. Já o Alexandre Saldanha, grande garoto, avisa o Ribeiro que o Inter nos últimos 15 pontos fez 8
é a interatividade aqui no nosso Donos da Bola, Felipe. Valeu, Salzano, valeu, Ribeiro, Caco, Simon Bianchini e valeu, Regina, que está chegando agora com o programa da Regina, Donos da Bola, volta amanhã. Beijão, bom programa, Regina.